Era uma manhã nublada de segunda-feira quando tudo começou. A escola, velha e com paredes descascando, parecia ter acordado mais silenciosa do que o normal. Lara caminhava com sua mochila nas costas, observando os detalhes do lugar como quem estuda um mapa antigo. Ela sempre gostou de histórias misteriosas, mas não acreditava em fantasmas. Até aquela semana. Ao chegar, encontrou seus melhores amigos no pátio. Duda, uma garota falante e cheia de teorias conspiratórias, e Felipe, tímido, mas corajoso quando necessário. Eles comentavam sobre algo estranho que tinha acontecido na sexta-feira passada. Uma aluna do 6º ano, chamada Vitória, saiu chorando do banheiro feminino, gritando que tinha visto uma moça de branco no espelho. Devem ser as brincadeiras de sempre para assustar calouro, disse Lara, revirando os olhos. Mas havia algo diferente dessa vez. A escola inteira estava comentando. Os professores evitavam falar sobre o assunto. A diretora tentou abafar, mas o boato corria solto. O banheiro feminino do 2º andar estava trancado com corrente desde sexta. Era o banheiro mais antigo da escola, usado apenas quando os outros estavam lotados. Ficava no fim de um corredor escuro, com janelas quebradas e lâmpadas que piscavam mesmo desligadas. As pessoas evitavam aquele lugar. E agora, com essa história, ninguém mais se atrevia a passar perto dali. Naquela tarde, enquanto as aulas corriam como de costume, Lara ouviu um cochicho vindo da inspetora Dona Clarice enquanto ela conversava com a professora de português. Ela voltou, igualzinha. O mesmo cabelo, o mesmo vestido branco, igual em 1994. Lara congelou. Que história era essa? Na saída, ela comentou com Duda e Felipe. Eles, claro, se empolgaram. Vamos descobrir o que aconteceu em 1994, disse Duda, já tirando o celular da mochila para pesquisar. Na biblioteca da escola, entre jornais antigos e pastas empoeiradas, eles encontraram um recorte datado de 4 de junho de 1994. A aluna morre em acidente dentro de escola estadual. Corpo foi encontrado em banheiro após vazamento de gás. O nome da menina era Beatriz Lopes, 14 anos. Segundo a matéria, ela tinha ido ao banheiro sozinha durante o recreio e não voltou mais. A escola ficou uma semana fechada. O banheiro foi reformado, mas nunca usado com frequência novamente. Duda olhou para os dois com os olhos arregalados. Gente, e se for o espírito dela tentando falar com alguém? Lara, mesmo sentindo um frio na espinha, respondeu. A única forma de saber é indo até lá. Felipe arregalou os olhos. Duda sorriu. E assim, os três combinaram de voltar no dia seguinte, bem cedo, antes do portão abrir, quando ninguém mais estaria por perto, para tentar entrar no banheiro trancado. Naquela noite, Lara não dormiu. Seu quarto parecia mais frio, e ela jura que ouviu a descarga de um banheiro, dentro de casa. Ao amanhecer, os três estavam em frente ao portão da escola às 6h15. O sol ainda nem tinha nascido por completo. Usaram uma pequena entrada lateral por onde os funcionários da limpeza entravam e caminharam, em silêncio até o 2º andar. A corrente ainda estava lá, mas Duda tinha levado um alicate do pai. Em poucos minutos ela conseguiu romper o cadeado com um estalo seco. O coração dos três parecia bater fora do peito. Empurraram a porta. Um rangido ecoou pelo corredor vazio. O cheiro era de mofo, e a luz da janela cobria o chão rachado com uma luz pálida e cinzenta. Os espelhos estavam sujos, e o terceiro box estava entreaberto. Lara se aproximou do espelho. A brisa fria passou por seus cabelos. Duda segurou o braço dela. Tem certeza que quer fazer isso? Se for a Beatriz, talvez ela só esteja esperando alguém escutar. Assim que Lara encostou a mão no espelho, uma onda gelada percorreu seu corpo. Ela piscou, e por um segundo não viu seu próprio reflexo. Viu outra garota, cabelos escuros, olhos tristes, vestindo branco. Beatriz. Lara recuou um passo ofegante. Duda e Felipe estavam imóveis atrás dela, encarando o espelho como se esperassem que ele explodisse a qualquer momento. Vocês viram aquilo? Sussurrou Lara, com a voz embargada. Eu vi alguém ali, disse Duda trêmula. Ela estava olhando para você, Lara, completou Felipe. O silêncio no banheiro ficou insuportável. Lara sentia seu coração bater nos ouvidos. Ela respirou fundo
reuniu coragem e se aproximou novamente do espelho. Nada. Apenas seu reflexo. Até que, vinda do último box, uma voz fina e abafada sussurrou: "Eu não queria ter morrido." Os três se viraram ao mesmo tempo. Lara engoliu seco. A atmosfera estava pesada, quase como se o ar estivesse preso no ambiente. Duda puxou o celular e começou a gravar discretamente. Perguntou Lara, com uma firmeza que nem ela sabia de onde vinha. Uma lufada de vento percorreu o banheiro, embora as janelas estivessem fechadas. A porta do banheiro se fechou com um estrondo. A luz piscou. De repente, o espelho começou a embaçar. Letras começaram a se formar na superfície. Felipe arregalou os olhos e leu em voz alta: "Ela mentiu." "Quem mentiu?" perguntou Lara em voz alta. Mais palavras surgiram no espelho, formando uma nova frase. "Ela fechou a porta, me deixou." Os três se entreolharam. Duda tremia. "Gente, alguém trancou ela aqui naquele dia. Não foi acidente." A teoria de que Beatriz teria morrido por acidente começava a ruir. Se ela foi trancada por alguém, então sua morte foi encoberta. Mas quem faria isso? E por quê? Naquela manhã, ninguém apareceu para as primeiras aulas. Eles saíram do banheiro em silêncio, com o compromisso de investigar tudo. A escola inteira ainda parecia envolta em uma nuvem de mistério. E agora, Lara sentia que Beatriz queria justiça, ou, pelo menos, ser ouvida. Duda, a mais animada com mistérios, passou as próximas tardes revirando jornais antigos. Felipe descobriu que uma ex-funcionária da escola, Dona Lourdes, ainda morava na cidade aposentada. Eles foram até a casa dela no fim de semana. A senhora, de cabelos brancos e olhos cansados, hesitou em falar, mas diante da sinceridade de Lara, ela cedeu. Beatriz era uma menina doce, muito inteligente. Vivia sozinha na escola porque a mãe trabalhava o dia inteiro. Lourdes contou que, na época, Beatriz começou a ser perseguida por uma outra aluna mais velha, filha da coordenadora. Havia rumores de inveja, disputas bobas, brigas discretas, mas ninguém levou a sério. No dia em que ela morreu, vi Beatriz correndo até o banheiro. Vi também a outra menina indo atrás e trancando a porta com um cadeado. Disse que era para fazer uma pegadinha. Eu devia ter feito alguma coisa, disse a senhora com os olhos marejados. Era isso. Beatriz foi trancada propositalmente. O vazamento de gás apenas acelerou a tragédia. E o mais chocante, a coordenadora da época ainda era a atual diretora da escola. Lara ficou em silêncio. Sentia um misto de raiva, compaixão e medo. Duda gravou tudo com o celular. Lourdes autorizou. Naquela noite, Lara teve um sonho estranho. Estava no banheiro sozinha, com Beatriz em pé à sua frente. A menina estendia as mãos e sussurrava: "Obrigada. Mas ainda falta uma coisa." Lara acordou com lágrimas nos olhos. Ela sabia o que tinha que fazer. Na segunda-feira seguinte, os três voltaram à escola com o vídeo e as provas. Lara, com o coração acelerado, pediu para conversar com a diretora, Dona Ruth, a mesma coordenadora de 1994. Sobre o banheiro, sobre a Beatriz. Começou Lara. A mulher gelou, suas mãos tremiam. "Não sei do que está falando." Lara então mostrou o vídeo com o depoimento de Lourdes. O rosto da diretora ficou pálido. "Isso já foi resolvido, não há provas." Felipe então mostrou as imagens do espelho, com as mensagens. Dona Ruth ficou em silêncio, levantou-se e foi até a janela. Lágrimas começaram a cair discretamente. Ela me implorou para ajudar. Eu mandei limpar tudo, esconder. Não aguentei o peso. Desde então ela nunca me deixou em paz. Lara, com a voz embargada, perguntou: "A senhora quer fazer a coisa certa agora?" A mulher assentiu. E então, pela primeira vez em 30 anos, a escola emitiu uma nota oficial aos alunos e à imprensa, revelando a verdade. A diretora pediu afastamento e uma homenagem póstuma foi marcada em nome de Beatriz Lopes. No mesmo dia da homenagem, algo mágico aconteceu. O banheiro do segundo andar foi finalmente limpo, reformado e reaberto. Naquela tarde, Lara, Duda e Felipe voltaram lá uma última vez. O espelho estava limpo. No canto,
Uma pequena flor branca havia brotado em uma rachadura do chão. Ninguém a tinha colocado ali. Lara olhou seu reflexo e por um breve segundo viu Beatriz sorrindo. Ela finalmente estava em paz. Após a homenagem póstuma feita a Beatriz pela escola, algo mudou no ar. Era como se o clima pesado que pairava sobre os corredores tivesse se dissipado. A escola ficou em silêncio por 2 dias, um luto simbólico. Muitos alunos, e até alguns professores, passaram a comentar sobre a história que por tantos anos havia sido abafada. E com isso, surgiu uma onda de curiosidade, de medo e, acima de tudo, de respeito. No entanto, Lara começou a notar que a paz não era total. Na noite seguinte à homenagem, ela teve outro sonho com Beatriz. Mas dessa vez, a expressão da menina era diferente. Preocupada, agitada. Ela ainda está aqui. Ela nunca saiu, disse a voz suave e distante. Lara acordou com a sensação de que algo ainda estava incompleto. No dia seguinte, no pátio da escola, Lara, Duda e Felipe se encontraram sob a árvore central. "Acha que a Beatriz ainda precisa de algo?" perguntou Duda. "Talvez", respondeu Lara, pensativa. O que se revelou até agora foi só uma parte. A diretora caiu, sim, mas a filha dela, aquela que prendeu Beatriz no banheiro, nunca foi responsabilizada. Ninguém nem sabe o nome dela. Foi então que Felipe teve uma ideia. Ele correu até a biblioteca da escola, que ficava num antigo prédio anexo, e puxou os anuários antigos. Eles começaram a folhear um a um, até encontrar o de 1994. E lá estava ela, Clarissa Ruth Silveira, filha da ex-diretora. Sorriso arrogante. Aluna destaque. Presidente do Grêmio. Na ficha de rodapé estava escrito: transferida para o Colégio Particular Santa Doroteia em 1995. Eles anotaram tudo. Era hora de ir até a antiga escola onde Clarissa estudou depois. Com a ajuda da internet e de um pouco de persistência, descobriram que hoje ela era advogada e morava ainda na cidade. O que Lara não esperava é que Clarissa também tinha uma filha. Lara ligou para Clarissa, dizendo que fazia parte de um projeto de memória histórica da escola e que gostaria de entrevistá-la. Clarissa aceitou com desconfiança. Marcaram o encontro num café perto da praça central da cidade. Ela chegou com elegância, usando roupas finas e um olhar calculado. Quando Lara puxou os arquivos antigos e mencionou Beatriz, Clarissa imediatamente mudou o semblante. "Eu não vou falar sobre isso. Ela quer justiça. Você era uma adolescente, Clarissa, mas ainda pode fazer o certo." Clarissa se levantou para sair, mas então Lara tirou uma cópia do vídeo do depoimento da ex-funcionária Lourdes. Mostrou no celular. Clarissa congelou. "Minha mãe me obrigou a ficar calada. Disse que se eu contasse, minha vida acabaria. Mas a da Beatriz acabou mesmo assim." Clarissa sentou-se novamente. Seus olhos marejaram. Ela abaixou a cabeça. "Eu só queria dar um susto nela. Tranquei a porta e fui embora. Eu juro que não sabia sobre o vazamento de gás. Quando soube, foi tarde demais. E minha mãe mandou cobrir tudo. Me obrigou a mudar de escola, a nunca mais tocar no assunto. Eu me tornei outra pessoa." Lara respirou fundo. Apesar de tudo, ela não sentia raiva. Sentia compaixão. O silêncio da culpa também é um tipo de prisão. Clarissa prometeu que escreveria uma carta pública, assumindo sua parte na história. Disse que era hora de libertar a si mesma e, principalmente, libertar Beatriz. De volta à escola, antes de qualquer coisa ser publicada, Lara decidiu fazer uma última visita ao banheiro. Só ela. Dessa vez queria falar com Beatriz a sós. Ao entrar, sentiu um arrepio. O espelho estava limpo, mas a atmosfera ainda era fria. Ela caminhou até o último box onde encontraram a flor pela primeira vez. Abaixou-se, tocou o chão e murmurou: "Está quase terminado, Beatriz. Só mais um passo." De repente, o espelho começou a embaçar lentamente. Lara se virou. Palavras voltaram a surgir. "Obrigada." E depois: "Não tenha medo." Lara sorriu, com lágrimas nos olhos.
Nunca tive. A luz brilhou com mais força. Um leve cheiro de flor se espalhou pelo ambiente. Era como se naquele momento uma presença estivesse finalmente partindo. Ela saiu do banheiro sentindo que pela primeira vez Beatriz estava realmente livre. Mas nem tudo estava resolvido. Porque naquela mesma noite, Felipe encontrou algo estranho no vídeo antigo que Duda havia gravado no dia em que tudo começou. Um reflexo, no espelho, que não era de nenhum dos três. Era de outra pessoa. Uma mulher de cabelos longos e olhos vazios, que não era Beatriz. E no fundo do áudio, uma nova voz sussurrava: "Ainda estou aqui." Nos dias que se seguiram ao último contato com Beatriz, Lara acreditava que tudo havia terminado. Mas aquele sussurro no vídeo, analisado com mais calma por Felipe, despertou uma nova e inquietante dúvida. E se Beatriz não era a única? Perguntou Duda, franzindo a testa enquanto olhava o frame congelado da mulher no espelho. Essa não é ela. Isso é outra coisa. Felipe aproximou a imagem. Havia algo nos olhos daquela figura que arrepiava a pele. Um vazio. Como se algo muito mais antigo e sombrio estivesse preso ali. Duda, sempre a mais sensitiva do grupo, começou a se sentir mal nos dias seguintes. Pesadelos, febre leve e uma estranha sensação de estar sendo observada. Lara decidiu voltar à escola com urgência, desta vez com autorização da nova direção para investigar o subsolo do prédio, um lugar fechado desde os anos 90, após uma enchente. Muitos diziam que o local escondia parte da antiga estrutura da escola, incluindo túneis e salas que ninguém mais usava. Guiados pelo zelador, os três amigos desceram com lanternas. O ar era úmido, o cheiro de mofo quase insuportável. Mas foi atrás de uma antiga porta de ferro, enferrujada e trancada com corrente, que Lara sentiu um arrepio diferente. "Aqui. Tem algo aqui", ela sussurrou. Com a ajuda do zelador, arrombaram a corrente. A porta rangeu, revelando uma pequena sala com paredes cobertas por jornais velhos e recortes colados. Era como um esconderijo. No centro, um caderno, de capa preta. Lara abriu com cuidado. Era um diário. De outra aluna, uma menina chamada Letícia Moura. As datas eram de 1982, 12 anos antes da morte de Beatriz. "Eu vejo ela todas as noites no espelho. Ela não é humana. Ela quer que eu fique. Disse que sou como ela. Mas eu não quero. Eu não quero ficar presa aqui." O coração de Lara disparou. "E tem mais de um espírito nessa escola", disse Felipe quase sem voz. Duda segurou o braço de Lara com força. "Ela, a mulher do espelho, ela é antiga, muito mais antiga. Não foi uma aluna. Foi uma mulher que morreu aqui quando isso era um hospital durante a epidemia de 1918. O que ela quer é companhia." A realidade era assustadora. Libertar Beatriz havia apenas revelado uma camada mais profunda da maldição daquele banheiro. Lara passou a ter sonhos com Letícia. A menina pedia ajuda, chorando, dizendo que estava presa, que tinha sido esquecida. A cada noite, mais fragmentos apareciam: o uniforme, o espelho, as mãos puxando-a para dentro dele. Duda sugeriu então algo ousado: usar um antigo ritual de libertação que sua avó usava para afastar presenças ruins, um tipo de oração com elementos de benzimento. Lara aceitou, mesmo sem saber exatamente no que acreditar. Na noite marcada, voltaram ao banheiro. Levaram sal grosso, ramos de arruda, uma vela branca e o diário de Letícia. Duda conduziu o ritual. Enquanto lia as palavras, o espelho começou a tremer. O reflexo da sala se distorcia como água. E então, a mulher apareceu novamente. Seu rosto estava mais claro agora. Não havia ódio, mas uma tristeza profunda. Ela não foi enterrada. Foi esquecida. Quer ser lembrada, murmurou Duda, quase em transe. Lara então prometeu. Pesquisaria quem era aquela mulher, seu nome, sua história, e a contaria, em voz alta, para todos ouvirem. Com um último sopro da vela, o espelho estilhaçou por dentro, sem quebrar por fora. Um silêncio absoluto tomou conta do banheiro. Depois disso, o clima da escola mudou de novo, mais leve, mais vivo. Lara, Duda e Felipe tornaram-se uma espécie de referência entre os colegas. Não como heróis, mas como pessoas que enfrentaram a dor, o medo e a história não contada com coragem e respeito.
Lara passou a se interessar por história local e até considerou estudar jornalismo investigativo. Descobriu que seu verdadeiro dom era dar voz a quem não podia mais falar. Duda voltou a visitar sua avó com frequência, aprendendo mais sobre rezas, energias e tradições antigas. Descobriu que tinha uma sensibilidade rara e passou a usar isso para ajudar os outros. Felipe aprendeu o valor da amizade e da escuta. Aquele que sempre foi cético agora sabia que nem tudo se explica e que algumas coisas só se compreendem com o coração. Mas mesmo com o fim das manifestações, Lara ainda se pega olhando o espelho do banheiro todas as manhãs. E em silêncio murmura: "Se alguém ainda precisar, eu estarei aqui." E o vidro, mesmo agora limpo e brilhante, ainda guarda cicatrizes daquilo que foi revelado. O ano estava terminando. A escola, agora mais leve e silenciosa, parecia finalmente em paz. Os boatos sobre o banheiro começaram a desaparecer, e os alunos já não evitavam mais aquele corredor. Lara, Duda e Felipe voltaram às suas rotinas, mesmo com uma cicatriz invisível gravada em cada um. Mas, numa segunda-feira de novembro, algo inesperado aconteceu. Um grupo de alunos do primeiro ano decidiu fazer um vídeo no banheiro, uma brincadeira para ganhar seguidores. Ligaram o celular, fizeram desafios diante do espelho e começaram a rir. Até que uma das meninas, Camila, simplesmente desmaiou. Ela foi encontrada com os olhos abertos, murmurando palavras desconexas. Os paramédicos a retiraram desacordada. E no hospital, Camila acordou gritando: "Ela disse que voltaria. Ela quer a Lara. Só ela pode entrar." A notícia chegou até os ouvidos de Lara no mesmo dia. Ela correu para o hospital. Encontrou Camila em estado de choque, segurando seu braço com força e dizendo: "Ela quer terminar o que começou com Letícia. E agora, com você." Duda, ao ouvir aquilo, teve uma sensação forte, como se algo tivesse sido deixado incompleto no ritual. Felipe, com o rosto pálido, levantou uma hipótese assustadora. E se libertar Beatriz criou um espaço para que outra coisa mais forte tomasse o lugar? A mulher do espelho não era o problema, era a consequência. Lara então se lembrou de algo que sua avó dizia: "Quando você ilumina um lugar escuro, a luz atrai outras coisas que também estavam na sombra." Ela decidiu voltar, sozinha. Naquela mesma noite, com a escola vazia, ela entrou novamente no banheiro. A luz estava fraca. O espelho, intacto, mas diferente. Quase como se estivesse vivo. Ela se aproximou e a temperatura caiu drasticamente. "Eu vim. Se é comigo, então diga. O que você quer?" disse com voz firme. Foi então que o espelho se transformou. Não mais reflexo, mas uma janela para outro lugar. Lara viu Letícia chorando. Atrás dela, a mulher. Aquela figura antiga, sem nome, sem olhos, apenas uma sombra com forma feminina. "Você vê, você sempre viu, como eu", sussurrou a mulher. "Mas você não correu." Lara tremeu, mas não fugiu. "O que você quer de mim?" A figura apontou para trás. Um quarto, uma cama de hospital antiga, uma mulher em agonia. Era ela, morrendo sozinha. Sem nome, sem enterro, sem lembrança. "Ninguém rezou por mim, ninguém me procurou." Lara entendeu. O espírito não queria vingança, queria reconhecimento, um nome, uma história, uma prece. Ela então fez o que ninguém jamais fizera. Respirou fundo, colocou a mão sobre o espelho e disse: "Você não está esquecida. Você é vista, você é ouvida. E eu vou lembrar de você." O espelho brilhou. Um calor percorreu a sala, e então a figura sumiu. Letícia sorriu, e também desapareceu. O reflexo voltou. Tudo estava em silêncio. Quando Lara saiu do banheiro, Duda e Felipe estavam esperando do lado de fora. Ambos chorando. Eles haviam sentido, como se um peso tivesse saído do ar. No dia seguinte, uma equipe da prefeitura chegou à escola com documentos. Haviam encontrado durante uma obra perto da fundação da escola ossadas antigas com registros médicos de uma mulher falecida em 1919, durante a gripe espanhola. Nome: Maria Antônia Vieira. Lara pediu permissão para fazer uma cerimônia simples. Reuniu a turma, contou a história.
E pela primeira vez, alguém orou por Maria Antônia. Após isso, nenhuma manifestação aconteceu novamente. Camila se recuperou. Os vídeos desapareceram misteriosamente dos celulares dos alunos. Mas o que ficou foi a certeza. Às vezes, os fantasmas que assustam não querem vingança. Querem apenas descanso. Querem ser lembrados. E Lara aprendeu que a verdadeira coragem não é enfrentar o medo. É ouvir o que ninguém mais tem coragem de escutar. Depois da cerimônia feita por Lara e seus amigos, um novo capítulo se iniciou na Escola Estadual Coração de Maria. Não era apenas o fim de um mistério. Era o início de uma nova forma de olhar para a história daquele lugar. A direção da escola decidiu transformar o antigo banheiro em um memorial silencioso, um espaço de reflexão, com uma pequena placa escrita à mão. Em memória de Maria Antônia Vieira, que jamais nos esqueçamos das vozes que a história calou. O espelho antigo foi retirado e substituído por um painel de vidro fosco, onde os alunos colaram mensagens anônimas de coragem, pedidos de perdão e até orações para entes queridos que se foram. A energia do colégio mudou. O corredor antes evitado, agora era um lugar de passagem frequente. Os alunos não fugiam mais dali, e sim paravam, olhavam com respeito, faziam silêncio. Algo havia mudado. Profundamente, Lara passou a ser conhecida como alguém diferente. Não era popular como os influenciadores do colégio, mas era respeitada, ouvida. Seus colegas a procuravam para conversar quando estavam tristes ou com medo. Um dia, uma menina do 6º ano, de olhos tímidos, se aproximou no recreio. "Você acredita mesmo que a gente pode ouvir quem já morreu?" Lara olhou para ela com doçura. "Acredito que a gente pode escutar tudo. Se escutar com o coração." A garota sorriu e lhe deu um abraço apertado. Duda voltou a escrever. Criou um blog anônimo chamado Vozes Invisíveis, onde contava histórias baseadas em lendas esquecidas do Brasil. Tornou-se um espaço de partilha. Muitos alunos começaram a escrever também. Felipe entrou para um grupo de voluntariado da cidade que cuidava de idosos em casas de repouso. Disse que não queria que mais ninguém morresse sem ser lembrado. Nunca descobriram quem era exatamente Maria Antônia, nem por que ela estava presa àquele lugar. Mas isso não importava mais. O que importava era o gesto, o carinho, a escolha de não fugir do desconhecido, e sim enfrentá-lo com compaixão. A escola, que antes era apenas um lugar de ensino, se tornou um lugar de transformação. Não só para Lara, mas para todos que cruzaram por aquele espelho quebrado. Na formatura do 3º ano, Lara foi convidada a fazer o discurso de encerramento. Em pé diante da turma, com a voz serena e olhos marejados, ela disse: "Eu aprendi que fantasmas existem sim, mas não como monstros que nos perseguem. Os verdadeiros fantasmas são as memórias que ignoramos, as dores que enterramos e as histórias que deixamos de contar. Eu escolhi escutar um fantasma, e ele me ensinou mais do que muitos vivos. Obrigada por não fugirem. Obrigada por ficarem." A plateia se emocionou e aplaudiu de pé. 5 anos depois, a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, havia mudado pouco, mas algumas coisas eram visivelmente diferentes. A Escola Estadual Coração de Maria, por exemplo, agora possuía uma sala especial, o Centro de Memória Estudantil, coordenado por ex-alunos que resgataram documentos antigos, relatos de moradores e mantinham viva a tradição oral da cidade. Fotos, cartas, diários antigos, tudo estava ali, inclusive a placa que um dia ficava na porta do antigo banheiro feminino. Maria Antônia, 1947-1961. Lara foi uma das criadoras do projeto. Agora formada em psicologia, ela voltou para Tiradentes como parte de um programa que apoiava jovens em situação de luto e traumas invisíveis. Ela atendia crianças da rede pública, muitas delas caladas, introspectivas, até que encontravam nela alguém que escutava com o coração. Naquela manhã, uma garotinha chamada Bianca entrou em sua sala e disse: "Professora, tem uma menina que fica olhando para mim no espelho da minha casa. Ela chora baixinho, mas ninguém acredita em mim." Lara não hesitou. Pegou um papel, um lápis e disse: "Vamos desenhar como ela é." E foi assim, com escuta, empatia e fé, que novas histórias começaram a se formar.
Duda, agora com quase 23 anos, virou escritora e palestrante sobre fantasmas culturais. Ela dizia que, mais do que assombrações, o Brasil tinha histórias apagadas que precisavam ser recontadas. O blog Vozes Invisíveis se transformou num canal de YouTube com mais de 500 mil inscritos, focado em lendas esquecidas, entrevistas com moradores antigos e contos enviados por seguidores. O episódio mais visto? A história de Maria Antônia. Felipe, por sua vez, estudou serviço social e trabalhou durante 2 anos em uma ONG que cuidava de famílias vítimas de tragédias. Mas o que realmente marcou sua trajetória foi o dia em que decidiu, por conta própria, visitar o túmulo de Maria Antônia. Foi uma longa busca, mas ele encontrou. No fundo do cemitério municipal, em uma lápide simples de pedra clara, lia-se Maria Antônia Vieira, 1947-1961. Aqui jaz uma menina que só queria ser ouvida. Ele levou uma rosa branca e escreveu num bilhete: "Você foi ouvida e será lembrada. Por mim. Por todos nós." E o banheiro? Foi desativado como espaço funcional, mas nunca abandonado. Transformado em uma espécie de santuário escolar, com mensagens deixadas por alunos de várias gerações. Alguns deixavam flores, outros, orações. E vez ou outra, algum estudante dizia que viu uma figura de menina com tranças olhando no espelho, sorrindo discretamente. Mas ninguém mais sentia medo. Sentiam paz. Lara, sentada no banco da praça da cidade, observava os alunos passando em fila para a escola. Pegou seu diário e escreveu: "Não são os fantasmas que nos assombram. Somos nós que os mantemos presos quando esquecemos deles. Hoje, Maria Antônia é livre. E eu também." Ela fechou o diário com um sorriso, respirou fundo e ouviu o sino da escola tocar. Era hora de mais uma aula começar. Era hora de continuar ouvindo, porque histórias, assim como almas, nunca morrem.